Lembra quando as trilogias realmente eram o fim de uma história? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje, para completar esse mini especial improvisado que eu definitivamente não esperava fazer, tô aqui para falar sobre Matrix Revolutions, filme de 2003 dirigido pelas irmãs Wachowski. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu já falei sobre o primeiro Matrix, que completou 25 anos no mês passado, e também sobre o Matrix Reloaded, que é a primeira das duas continuações de Matrix que a Warner e as Wachowski lançaram em 2003. Exatamente, foram dois filmes, uma produção só, back-to-back de Reloaded e Revolutions. O segundo filme saiu em pleno verão, em maio de 2003, fez mais de 700 milhões de dólares nas bilheterias, era uma grande expectativa, e o Revolutions seria aguardado para um período quase de ação de graça nos Estados Unidos, né, 5 de novembro de 2003, e olha, é inegável dizer que as expectativas eram muito diferentes para o terceiro filme. Dá para dizer que muitas pessoas ficaram frustradas e até decepcionadas com o resultado do Reloaded, especialmente com aquele cliffhanger que não foi muito bem sacado, compreendido ou mesmo importado pela maioria do público, né? Então, o Revolutions, né, alguns amigos e outros podcasts que eu escuto até falam isso, assistir Revolutions era quase como uma obrigação no estilo de lavar a louça, de lavar a roupa, sabe? Ah, eu vi a primeira parte, agora tenho que ver a última, né? Então, a gente até vê nos números de bilheteria um pouquinho mais à frente que o resultado do Revolutions é extremamente inferior e muito decepcionante, ainda mais comparado com o impacto do primeiro e do segundo. Sobre a produção, realmente não tem muito o que falar aqui, sabe? O Reload e o Revolutions foram gravados juntos, então a história de produção é a mesma, né? Eles começaram a gravar em 2001, 150 milhões de dólares para cada uma das partes. O que o Revolutions tem de, né, para destacar aqui, eu até mencionei no vídeo anterior, é o fato de que a Gloria Foster, a intérprete do Oráculo, morreu durante as gravações dos dois filmes, então eles tiveram que reescalar e mudar a aparência da personagem com a atriz Mary Alice, que era uma amiga e colega de teatro da Gloria Foster. Então acho que, né, de histórias de bastidores, esse é um ponto que vale a pena ser destacado do Revolutions. E eu lembro, eu mesmo, a primeira vez que eu assisti esse filme, né, eu nem tinha ido ver na estreia, a minha irmã nem quis ver no cinema esse filme. Quando eu finalmente assisti o Matrix Revolutions, eu era muito novo ainda, né, eu definitivamente senti um pouco o peso da frustração e da decepção, mas tantos anos depois, 21 anos depois da estreia desse filme nos cinemas, eu não sei dizer, pessoal, eu começo a gostar mais e mais do Matrix Revolutions e eu até acho que essa é a melhor continuação que o primeiro filme já teve. A história do filme começa imediatamente após os eventos do anterior, com Neo, vivido por Keanu Reeves, preso em uma espécie de limbo entre o mundo real e a Matrix. Enquanto seus amigos buscam por uma forma de resgatá-lo, a defesa da cidade humana de Zion se prepara para uma colossal invasão de sentinelas, prontos para destruir o refúgio pela última vez. É o grande finale, é a conclusão da trilogia, é o ponto de culminação que o Reloaded vinha prometendo ao longo das entrelinhas, né? A gente pode enxergar o Matrix Reloaded como aquele filme mais pipoca, mais de ação, que tá mais voltado dentro da Matrix, dos programas e das possibilidades do mundo virtual, enquanto Revolutions, ele é quase como acordar do sonho, porque grande parte do filme se passa no mundo real. Tem pouquíssimo da Matrix nesse filme, e esse era um dos motivos que o meu eu, né, criança de 2003, não gostava tanto do Revolutions. Eu queria ver as lutas, as artes marciais, os efeitos especiais, mas hoje eu vejo como o Revolutions ele traz muito da vulnerabilidade, da humanidade desses personagens, principalmente do Neo, que é tão poderoso, que é literalmente o Superman no Reloaded. Agora ele tá no mundo real com uma certa ajudinha dos poderes, né? Tem uma extensão das habilidades do escolhido no mundo real dessa vez, mas não dá pra negar que agora a gente tem os três personagens principais, o Neo, o Morpheus e a Trinity, usando aquelas roupas de humanos, né? Usando aquelas armas de raio para lutar com sentinelas e outros oponentes, tudo no mundo real, sem a ajuda do computador, sem a ajuda da Matrix, e eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que isso torna os riscos muito maiores, e o Reloaded já tinha plantado algumas sementes interessantes, como esse personagem do Bane, que na verdade é o agente Smith infiltrado na mente de uns operadores, e ele garante aí uma espécie de obstáculo bem interessante, ele cega o Neo. Eu acho que essa é uma decisão
muito corajosa e interessante das Wachowski de deixar o Keanu Reeves cego durante boa parte do filme, onde ele literalmente só enxerga os elementos que são artificiais, as máquinas, as sentinelas e os vestígios de código da Matrix, né? Eu acho muito legal a forma como ele vê que o agente Smith está dentro do Bane através daquela visão bizarra dele, né? O Messias cego, como o próprio Bane fala. Eu me adiantei um pouquinho, né? Mas eu acho o primeiro ato do Revolutions bem interessante, essa missão de resgate do Neo, porque você tá lidando com essa ponta solta que você deixou no anterior e a gente acaba descobrindo que o Neo cai numa armadilha do Merovingian, o francês linguarudo que gosta de ficar falando, que prendeu o Neo nessa espécie de estação de trem que fica entre os mundos, né? A Mobile Avenue, a Avenida do Limbo, é um conceito muito legal. O Neo tem alguns diálogos bem interessantes com outros programas por lá, inclusive com a jovem Sati, né? Que vira uma personagem muito importante do Matrix Resurrections. E eu gosto de ver como a decisão do Neo em não seguir o que o arquiteto falou para ele fazer no Reloaded, que era voltar para a fonte, salvar Zion, ele optou por uma decisão que nenhuma das outras versões dele tinha escolhido. Então, a gente vê uma espécie de desequilíbrio na Matrix, né? Programas estão escapando, o Oráculo tá diferente também, eles até justificam a mudança de atriz em algumas das ações que aconteceram de um filme para outro. Então, é um cenário muito interessante. E eu gosto também, como o Neo, ele não tem poderes na estação de trem, ele tá preso lá, você garante uma boa porção do filme, não vou dizer que é uma grande porção, poderia até ser um pouquinho mais extensa, do Morpheus, da Trinity e do Seraph, iluminando algumas cenas de ação, né, perseguindo essa figura do homem do trem, que é como se fosse, né, o barqueiro entre esses mundos. Eu acho que é uma sequência muito interessante. Em especial, um tiroteio num clube que leva até o esconderijo do Merovingian, onde os oponentes estão andando no teto, desafiando a gravidade, e eu adoro esse tiroteio. Essa é uma das minhas cenas preferidas da trilogia inteira. Uma sequência muito subestimada, que raramente é lembrada, raramente é discutida, mas que sempre me impressiona pela coreografia, pelos movimentos, pelo design de som, de você ouvir aquelas pilastras de pedra sendo despedaçadas, e em especial, fantástica trilha sonora aí do Juno Reactor, né? Mais uma collab do Don Davis com o Juno Reactor. O Juno Reactor, pelo Revolutions não ter tantas cenas da Matrix, fica um pouquinho mais de canto e é realmente Don Davis que brilha na trilha desse filme, né? Em especial, no grande clímax, eu já chego lá. Eu acho que o grande fator humano do Revolutions é toda essa defesa de Zion. O Reloaded já tinha introduzido alguns personagens e figuras que são bem chaves na cidade de Zion, mas eu acho que o grande destaque aqui, né, já que o Revolutions, por boa parte, é um filme de guerra, é um filme onde os humanos estão nesses grandes trajes de metal com metralhadoras gigantescas para metralhar as sentinelas que vão entrar pela doca da cidade. Você tem essa grande figura militar que é o Capitão Mifune, vindo pelo ótimo Nathaniel Lees. É aquela performance bem estereotipada, bem cartunesca do militar malvado, rígido e que faz um certo bullying com esse garoto aí, que é o grande fã do Neo, que acaba tendo um mini arco bem interessante, né? Ele é o garoto que ele não consegue carregar o carrinho das munições, mas quando a batalha começa, ele tem o seu próprio obstáculo para superar. E olha, a Batalha de Zion é uma das grandes sequências de ação, na minha opinião, da qual ninguém fala muito, sabe? Eu mesmo, quando era criança, não assistia muito sequência de Zion, eu pulava mais pro final, mas caramba, que tremendo trabalho aqui das Wachowski de coordenar a ação, de ter múltiplas ações acontecendo, de outros personagens no meio da ação, como por exemplo a Z, que é a namorada do Link, e aquela parceira dela que é a cara da Sigourney Weaver no Alien 3, né? Uma mulher de regata, careca, com metralhadoras e bazucas. Tem um elo humano muito forte em todas essas cenas e o trabalho de efeitos visuais continua excepcional para mim. A imagem das nuvens de sentinelas, daqueles grupos de metal se tornando uma mão gigante amedrontadora naqueles tiros saindo dos robôs, é espetacular. Eu acho que é uma grande sequência extremamente complexa. O design, a montagem, a trilha do Don Davis também, tudo nessa cena eu acho realmente espetacular. É aquele tipo de sequência que tem cara de encerramento de saga, de ponto final de trilogia. E eu também gosto de como as Wachowski escrevem várias linhas narrativas diferentes. Enquanto você está na cidade de Zion, você tem a subtrama de que a Niobe da Jada Pinkett Smith e o Morpheus, né, na nave dela, estão navegando pelos túneis, pelo circuito elétrico para chegar na cidade de Zion, onde eles vão ter o Kill Switch, né, o pulso eletromagnético que vai derrotar as máquinas. Então você tem essa ação paralela muito eficiente, muito eletrizante.
enquanto o Neo e a Trinity partem na sua própria missão em outra nave para o Neo chegar na Cidade das Máquinas, né? Literalmente chegar no núcleo e conversar com o grande computador, o líder das máquinas real, né? O Deus Ex Machina, que tem uma cara de bebê formada por sentinelas. As ideias de design desse filme são fenomenais, eu gosto muito dessa jornada do Neo e da Trinity especificamente. Eu acho que aquele elemento, não vou dizer piegas, mas meloso, honesto, de emoção e do amor do Neo e da Trinity é muito bem demarcado por essa imagem muito forte dos dois dando mãos enquanto eles estão na nave, atravessando a nuvem de sentinelas, vendo o céu da civilização pela primeira vez, né? A gente nunca tinha visto essa imagem na trilogia. Eu considero o Matrix Revolutions, de fato, uma jornada épica. Eu acho que essas 3 linhas narrativas é o puro suco do que é épico, e eu acho que, assim, apesar do Reloaded ter enchido a gente de conceito, de promessas e até de algumas coisas que você poderia esperar um pouquinho mais, como o papel da civilização humana nisso tudo e fechar um pouquinho mais o que o arquiteto estava falando sobre essas versões anteriores da Matrix, eu acho que o Matrix Revolutions tem o desfecho apropriado. Eu gosto muito dessa jornada do herói, dos sacrifícios que o Neo tem que fazer, né? A Trinity morre, o próprio Neo acaba tendo que morrer no final também, no desfecho dele com o Smith, e tudo que acontece em Zion com cada um dos personagens humanos. E é claro, o Matrix Revolutions, apesar de ter uma sequência de guerra gigantesca, que seria o clímax de qualquer outro filme, prepara algo ainda melhor quando ele traz o grande confronto final do Neo contra o agente Smith do Hugo Weaving, né? A gente viu meio que de forma coadjuvante o Hugo Weaving dominando a Matrix inteira no Reloaded, né? Transformando pessoas e programas em cópias dele mesmo, até a gente chegar nesse cenário literalmente pós-apocalíptico, com a chuva torrencial, com todos os integrantes da Matrix agora tendo a forma do agente Smith. Até uma imagem meio amedrontadora, né, meio perturbadora. Você vê as janelas dos prédios e só tem agente Smith, já tem agente Smith em toda parte. O palco que as Wachowski montam para essa luta, onde os agentes Smith, né, os clones, estão parados, estacionados na calçada, olhando a luta, enquanto você tem o Neo e o agente Smith More lutando ali no meio, é fantástico. Eu acho que nada grita épico e conclusão e duelo final mais forte do que essa batalha do Neo contra o Smith na chuva. É uma coreografia fantástica e além de lutar, né, dar chute, soco, eles saem voando como se fosse o Superman e o General Zod. Eu considero essa luta do Neo e do Smith atravessando prédios, se chocando em relâmpago e atravessando cratera, é a melhor luta de Superman que alguém já fez no cinema. Sério, eu acho que o Zack Snyder no Homem de Aço não chega aos pés da maestria dessa luta aqui. Eu acho que os efeitos estão ótimos, a fotografia do Bill Pope, né, sempre tem que destacar que o Bill Pope é fantástica, assim como a trilha sonora espetacular operástica do Don Davis, né? A faixa chama Neo Damerong, que é perfeitamente apropriada para essa cena, assim como o coral que mistura, se eu não me engano, é hindi ou indiano ou sânscrito, o Navras, que o Don Davis fez em parceria com o Juno Reactor. Sério, é uma peça fenomenal para mim. Tá junto ali com o que o John Williams fez no Duel of the Fates para Ameaça Fantasma. Aquela faixa que arrepia a sua alma inteira, que significa um duelo final entre forças opostas, né? O bem absoluto com o Neo e o mal absoluto com o Hugo Weaving. E, por sinal, o Hugo Weaving de Agente Smith nesse filme é fantástico. É uma das performances que eu vi num filme live action que mais se aproxima de um desenho animado. A raiva, a fúria do Smith. Eu sempre achei que o Hugo Weaving deu um soco de verdade na cara do Keanu Reeves nessa cena, que é tão realista, né? E eu simplesmente adoro o momento que o Hugo Weaving absorve o oráculo, né? Que todos os clones dele entram na cozinha. Uma cena sinistra até, acho que o Revolutions pesa bem mais no terror do que o Reloaded. Aquela risada maléfica de desenho animado que ele dá é tão piegas, é tão brega, mas eu adoro cada segundo disso. É o grande papel da vida do Hugo Weaving, sem sombra de dúvida pra mim. Matrix Revolutions, pessoal, eu acho que é um filme que pra muitas pessoas, meu caso incluso, começou como uma decepção, começou como uma frustração, ainda mais vindo do grande espetáculo de ação, de efeitos e lutas que é o Reloaded. O que a gente teve aqui foi algo muito mais humano, muito mais dramático e com riscos,
ainda maiores, né? Porque apesar daquela grande megalomania do Reloaded, das lutas, das perseguições de carro, a gente tem, né, sequências tão gigantescas quanto no Revolutions, com a Guerra de Zion, os tiroteios e esse duelo final do Neo e do Smith. Eu sempre achei o final satisfatório, o desfecho de cada personagem, de linha narrativa, e hoje, né, tantos anos depois, fazendo essa maratona aqui, eu acho que, apesar de eu gostar muito do Resurrections, eu realmente adoro o quarto Matrix, eu sei que ninguém aqui do canal gosta, eu acho que a trilogia Matrix é muito bem definida por esses três filmes, e o Revolutions, na minha opinião, é um final muito mais do que satisfatório. Para Matrix Revolutions, eu dou uma nota 9. Bom, no lado financeiro, como eu tinha antecipado aqui, a recepção não foi tão positiva quanto a do Reloaded, tinha aquela questão da expectativa. O Matrix Revolutions estreou em 5 de novembro de 2003 com 48,475 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 82,284 milhões, acumulando uma bilheteria doméstica total de 139,313 milhões, que ajustado para a inflação daria 236,479 milhões, e um valor mundial de 427,344 milhões, que ajustado para a inflação se aproxima de 725,398 milhões. E esse acabaria sendo o amargo fim de Matrix Revolutions nas bilheterias, pelo menos por um tempo, né? O Resurrections conseguiu fazer menos do que o Revolutions, mas é isso, pessoal. Fica aí concluído agora o meu especial de Matrix, pelo menos até a chegada desse misterioso reboot do Drew Goddard. Vamos ver, né? Acho que eu já falei isso do Reloaded. Vamos ver o que vai sair desse projeto. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois o que vocês acham de Matrix Revolutions e, né, eu sei que nenhum dos filmes chega aos pés do primeiro, qual é a continuação de Matrix preferida de vocês? Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.